Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite, Pro. E aí? Como é que foram de feriado? De boa. Sem grandes expectativas. Grandes expectativas. Pena que acaba, né? Sem grandes Ah, expectativas. bom. Bem grande. Bem, pessoal, eu demorei um pouquinho aqui que a minha internet estava dando pau. Eu tive que ir resetando tudo quanto era modem. Então é um dos problemas aqui de tecnologia, né? A gente fica tão dependente que... Bem, moçada, então acho que já dá para a gente começar, porque já deu tempo regulamentar, tá ok? Então, passar para cá, vamos compartilhar aqui a tela. Então, opa, para um pouco. É aqui. Vocês estão vendo a minha tela do Moodle, pessoal? Sim. Então, né? Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser mais tranquilona, tá, pessoal? Não vamos avançar muito, mas a gente vai falar um pouquinho de demonstrativos financeiros, tá, pessoal? Então, não dá para não ter aula, né? Mas, de qualquer forma, também não vamos exagerar. Se vocês entrarem na atividade da semana, nós vamos entrar aqui na demonstrativos financeiros, tá? Vocês repararam que eu nem deixei atividade aqui agora para esse domingo agora, né? Então, ficou mais tranquilo para vocês. Então, vamos entrar aqui em demonstrativos financeiros. Ok? Então, vamos salvar isso daqui. Então, eu coloquei aqui a apresentação em PowerPoint. Vocês estão vendo, pessoal? Temos, Pro. Sim. Então, né? Legal. Antes de a gente começar, deixa eu avisar só uma coisinha, tá? Aqui em informações gerais, a gente tem o nosso cronograma. Eu dei uma alterada aqui. Por quê? Porque, na realidade, eu quebrei essa aula aqui. Princípios contábeis e demonstrações financeiras era uma única aula, e, na realidade, eu quebrei em duas. A princípio, eram duas aulas, mas teve um semestre passado que ficou faltando aula e eu tive que juntar. O semestre passado foi terrível, sabe? Então, eu juntei. E esse semestre, a hora que eu estava fazendo o horário, eu esqueci que eu tinha juntado isso daqui. Aí eu fui separar de novo. E isso significa o seguinte, empurrou um pouco as aulas para frente, tá? Então, eu refiz esse calendário. Aquilo que eu falei para vocês, né? Esse calendário é um planejamento, mas sujeito a alterações. Às vezes a gente vai ter que dar uma ajustada aí. Acontecem cisnes negros, né? E acontece também, às vezes, essas coisas. Esquecimento. Esqueci que eu tinha uma aula que estava faltando, que eu não dei o semestre passado. Então, eu ajustei isso daqui. Esse semestre nós estamos um pouco mais folgado, pelo menos por enquanto, né? Então, deu para ajustar essa aula. Então, não se espantem. Mudou, mas a princípio não vai alterar praticamente nada para vocês. Entrou só essa aula de hoje aqui, que é o que nós vamos ver
de demonstrativos financeiros. Tudo bem? Bem, então, dentro do nosso cronograma, a gente já viu a apresentação histórica, princípios contábeis, hoje vamos ver demonstrativos financeiros. A semana que vem, nós vamos ver balanço patrimonial, teoria e jogos de empresa na quinta-feira. Eu vou pedir para vocês já irem montando grupos de 6, 7 alunos, tá? Para a gente poder fazer esse jogo de empresa. Então, são grupos de 6, 7. Sugiro que vocês montem um WhatsApp do grupo, né? Não da sala, mas do grupo de 6, 7, para vocês se comunicarem. E isso vai estar valendo nota para todas as disciplinas. Então, por favor, não percam na quinta-feira que vem. Na outra aula que eu tenho com vocês, deixa eu ver aqui, sétimo P nós temos na terça. Então, terça vai ser a aula que nós vamos falar um pouco de balanço patrimonial, parte mais teórica do balanço patrimonial, tá? A partir da outra semana, esses saldos iniciais, daqui para frente, pessoal, dessa aula 5 para frente, é praticamente só Excel. Então, nós vamos só trabalhar com Excel daqui para frente. Então, até essa aula, balanço patrimonial teoria, então, que é a semana que vem, ainda é teórico, ainda eu vou ficar falando, blá, 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 vocês vão ficar dormindo, mas, a partir daí, nós vamos só trabalhar com Excel e aí nós vamos ter que trabalhar mesmo, tá? Então, vamos fazer uma apresentação genérica e depois nós vamos entrar na internet, tá? E nós vamos procurar alguns demonstrativos financeiros pela internet. Eu não preparei nada, eu não entrei previamente, nós vamos entrar juntos, né? E a gente vai procurar os tradicionais, Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil, Petrobras. Então, só para ver o que vem, como é que é, né? O que é demonstrações financeiras, pessoal? Uma das coisas boas da contabilidade é justamente isso. Ela é um repositório de dados, tá? Então, vem dados econômico-financeiros de toda a empresa. Tá? É o estoque, são as vendas, são as compras, quanto que gastou com funcionário, quanto que gastou com tudo. Tudo cai na contabilidade. E você precisa organizar isso de alguma maneira para que isso vire informação. Dado é diferente de informação. Dado é aquela a informação não processada. É aquilo que a gente vai colecionando. Muitos de vocês colecionam um monte de dados, né? Por exemplo, vocês vão colocando tudo quanto é PDF aí e guardando no computador. Vocês nunca processam, ou seja, nunca leem. Mas vocês vão colocando tudo quanto é livro. Eu falo isso porque também eu faço um pouco disso, tá? Vai guardando tudo quanto é livro, tudo quanto é revista, publicação, não sei o que, vai pondo aí no computador, vai guardando numa pasta, vai guardando em alguma pasta, pum. Isso é tudo dado. Apesar de já ter sido processado, para nós é dado, não é informação. Informação é quando eu entro lá, pego alguma coisa e leio. Aí passa a ser uma informação. Tá? Então tem essa diferença. E a gente sabe que a contabilidade é um conjunto de dados econômicos e financeiros da empresa. Quando ela processa, ela faz o processamento, ela acaba gerando um conjunto de relatórios contábeis. Tá? Esses relatórios contábeis é aquilo que a gente chama de demonstrações financeiras. Então, e a gente já falou que a contabilidade é o estudo do patrimônio das empresas, e essas demonstrações financeiras, elas mostram qual que é a composição do patrimônio e como ele está evoluindo. Então, se está aumentando, está diminuindo o patrimônio, né? E eles são elaborados com uma frequência pré-determinada, tem frequência, tá? Por exemplo, as empresas que são chamadas sociedade anônimas, SA, você vai no nome delas, está com SA no final. Elas têm que publicar anualmente
logo após o encerramento do ano fiscal, o ano fiscal é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, elas têm que fazer a contabilidade disso. Elas têm que publicar isso no Diário Oficial e antigamente era um jornal de grande circulação. Isso aí o Bolsonaro cortou, mas ainda o pessoal ainda está publicando. Tá? Bem, as sociedades anônimas de capital aberto é aquelas que são negociadas na Bolsa de Valores. Essas devem publicar a cada 3 meses, balanços trimestrais. Então, se vocês entrarem aí em uma empresa que é uma SA de capital aberto, provavelmente ela deve ter também na internet, né? E a cada 3 meses. Então, ela tem o balanço do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Tem prazo para publicação, tá? Então, você não pode publicar a qualquer momento. Então, uma vez que encerrou o exercício, você tem um certo prazo de 1 mês, 2 meses no máximo para publicar. E então, as empresas que a gente chama de limitadas e as empresas também, microempresas, elas não precisam publicar, mas elas têm que ter as demonstrações financeiras. Os contadores fazem para ela balanço, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, só que ela não precisa publicar. Mas vai precisar disso daqui, vai precisar dessas demonstrações, primeiro, para apresentar para a Receita Federal. Ponto. Segundo, quando a empresa vai num banco buscar algum financiamento, ou quando ela vai abrir uma linha de crédito em um cliente, por exemplo, o que é linha de crédito? Ela vai comprar para pagar a prazo. O cliente não vai simplesmente, porque o cara apareceu aqui, eu quero ver seu balanço, eu quero ver a sua solidez, se você tem condições de pagar ou não. Não é assim, eu quero comprar a prazo de vocês. Não. Tá? Então, as empresas não precisam publicar, mas elas têm que ter essas demonstrações financeiras e apresentar em uma série de ocasiões, ou para Receita, ou para bancos, ou para fornecedores. E existe uma lei que regulamenta, é de 76, essa lei. Em 2007, passou-se a exigir também o demonstrativo de fluxo de caixa, porque não era exigido anteriormente, né? Só que esse demonstrativo de fluxo de caixa, nós vamos ver ele aqui em sala de aula, os americanos consideram talvez ele mais importante que o balanço, que o demonstrativo de resultado, né? Por quê? Porque aqui mostra se a empresa está gerando caixa ou não e como é que está o caixa dela. Tá? Os relatórios são esses aqui. A gente vai dar uma olhadinha, né? Relatório da administração, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, valor agregado, mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas, o parecer do Conselho Fiscal, o parecer da auditoria independente, tá? Então, uma coisa que eles têm em comum, eles têm que ter, todos os relatórios têm que ter o nome da empresa no cabeçalho. É meio óbvio, né? Mas tem que ter. Por quê? Porque senão, empresas que colecionam um monte de balanços de várias empresas, por exemplo, os departamentos de crédito dos bancos, ou departamento de crédito das empresas que vendem a prazo. Se não tem um monte de balanço, às vezes, ela precisa desse balanço, não está com o nome, vai ter que adivinhar que empresa é essa, né? Tem que ter o nome do relatório, pode parecer básico, né? Qual data, qual exercício fiscal se refere a esse relatório, né? De que ano? E outra coisa que é muito importante, qual unidade monetária? É real? É real. Mas em R$ 1.000, em R$ 1 milhão. Por exemplo, a Petrobras faz em R$ 1 milhão. Por quê? Porque ela trabalha na base de bilhões e bilhões de reais. Então, a unidade dela é R$ 1 milhão. Se você pega uma empresa pequenininha, às vezes ela faz em reais mesmo. Por quê? Porque ela tem um faturamento pequeno.
20, 30, 40 mil reais por mês. Isso é pouco. Então, não vai fazer em mil, ele vai fazer em reais. Então, tem que ter essa unidade monetária para a gente saber. Muitas vezes a gente pega um balanço, eu já peguei balanço que não tinha unidade monetária. E para você descobrir do que a gente está falando, se é real, se é milhares de reais, se é centenas de milhares de reais, você fica vendido, é complicado. Tem que ter. Então, tem o primeiro, que é esse exemplo relatório, que é a mensagem e da administração, tá? Vamos ver se a gente acha aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um mais recente. Petrobras. Então, vamos fazer aqui todo Petrobras, página inicial. Opa, depois eu vou entrar aqui e vou ler se é verdade aqui sobre o preço do diesel. Mas vocês viram que está subindo, né? Vamos achar aqui. Não quero isso, eu quero investidores. Só que não está pegando aqui. Professor, você precisa aceitar os cookies Ah, aí. tá. É isso aí. Investidores, geralmente esses balanços estão na área relações com o mercado ou investidores, tá? Então, ele tem aqui o resultado do terceiro trimestre de 2020, significa o seguinte, ele não tem ainda o fechamento de 2020, o ano de 2020, né? Ah, não, ó. Tem. Os próximos eventos, desculpa. Dia 24 de fevereiro, eles vão publicar o resultado total de 2020, com esse relatório que é o quarto trimestre de 2020. Quando eu pego o trimestre, os 4 trimestres, a soma dos 4 é o resultado final, né? Então, vamos tentar ver aqui, né, demonstrativos financeiros em reais. Ver se a gente pega 2019, vai, pelo menos. Não, não apareceu. Mas apareceu o informe trimestral de 2020. É aquilo que eu falei. Trimestralmente as empresas têm que apresentar, empresas que são negociadas na bolsa têm que apresentar. E esse é o relatório que ele apresenta para a sociedade, para os donos, para os acionistas, né? Para o governo, que também é o principal. Você vê, é um pequeno relatório de 79 páginas, coisas básicas, né? E vamos ver aqui o que tem mais ou menos, né? Como ele é o completo, ele, ele não tem tudo que deveria ter. Mas ele apresenta aqui o balanço. Esse é o ativo, nós vamos ver o ativo a partir da outra semana, tá? Da semana que vem. Então tem o ativo, tá? Ele já está numerado pelo código de conta, tá? Então existe uma codificação do plano de conta, ele já está nessa numeração. Isso facilita para quem vai automatizar. As empresas, muitas vezes, empresas de crédito, eles automatizam, eles já vão pegando a informação automatizada desse plano de conta. É um plano de conta que já é padrão, né? Esse é o passivo, nós vamos ver. Uma coisa que é interessante, tá, pessoal? Sempre, todo relatório que você for pegar, ele tem o relatório do período e ele tem o do ano anterior. Isso é obrigatório também. Por quê? Facilita muito quem for analisar. Então, a própria legislação, ela exige que se tenha o do período e o do ano anterior. E é o que está acontecendo aqui, ó. Então, eu tenho o do exercício anterior, que é do ano anterior, e o do período aqui. Tá? Esse daqui
é o demonstrativo de resultado do exercício, né? As letrinhas pequenas que ajudam, né? Para a gente enxergar bem. Vocês estão enxergando, pessoal? Não sei. Estão conseguindo enxergar? Mais ou menos, professor. Tá meio longe. Não muito, não muito. Não está ajudando muito, né? Tá melhorando. Melhorando. Vamos tirar isso daqui? Deixa eu ver como que a gente tira. Isso. Pronto. Acho que melhorou um pouquinho mais. Então, esse é um outro demonstrativo de resultado. Desculpa, é um outro relatório financeiro, né? Que a gente chama de demonstrativo de resultado ou demonstração de resultado. E nós vamos ver daqui umas 5 aulas, 4, 5 aulas, nós vamos ver esse relatório, né? Como é que se faz. E ele mostra, basicamente, as vendas, o quanto custou aqueles produtos que foram vendidos, e se forem baixando aqui, no final, você vai achar o lucro, por exemplo, aqui o 311, lucro e prejuízo no período. Então, vocês estão vendo, Petrobras está dando prejuízo. A unidade, R$ 1.000. Então, põe mais 3 zeros aqui. Deu somente 1.546 milhões de reais de prejuízo. Pouca coisa, né? No trimestre de 2019, tá? Naquele trimestre, no terceiro trimestre em 2019, ela deu lucro, deu 9 bilhões. Agora está dando 1,5 bilhão de prejuízo. Já dá para perceber o porquê que eles estão aumentando o preço do diesel. Provavelmente, o que aconteceu? Vocês vão falar, mas o combustível subiu. Mas o câmbio subiu muito mais. Reparem uma coisa, pessoal, o câmbio subiu e o petróleo foi caindo de preço na pandemia. Caiu. O petróleo ele ficou quase com preço negativo. Ele ficou com preço negativo. Como assim? Como assim é o seguinte, ninguém comprava. E o pessoal continuava produzindo e não tinha onde estocar. Aí os caras estavam na base de, eu pago para você me levar o petróleo, porque eu não tenho onde pôr. Estava nessa base. Tá? O mercado não é tão simples assim, mas gerou. Se vocês entrarem aí na internet, no Google, você vai ver que o petróleo ficou negativo, o preço do petróleo ficou negativo. E agora está recuperando, só que o dólar não está caindo. Então, a Petrobras vai ter que subir esse preço. Não tem jeito, nós vamos ter que pagar, né? Bem, então a gente está vendo aqui o prejuízo, né, que está tendo. Demonstração de resultados abrangentes, são outros relatórios. Esses aqui eu não vou entrar, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar só com 3, que é o balanço, demonstração de resultado do exercício e demonstração de fluxo de caixa. Então, esse aqui, demonstração de mutação do patrimônio líquido, tá? Esse nós vamos ver, demonstração de fluxo de caixa, tá? Então, nós vamos dar uma olhada nesse. Demonstração de valor adicionado, esse nós não vamos ver, né? Mas ele tem muito de economia, aquilo que a gente viu de PIB. Na realidade é o seguinte, valor adicionado, isso foi o que a Petrobras adicionou na economia. Tá? Mas como? Ela vendeu não sei quantos bilhões. Sim, mas ela teve que comprar matéria-prima. Então, ela comprou matéria-prima, tirou tudo isso daqui, mão de obra, insumo, crédito, não sei o quê, o que ela realmente adicionou de riqueza na matéria-prima, que virou gasolina, diesel, o que ela colocou de riqueza, foi isso aqui. O PIB é formado da soma de tudo isso, de todas as empresas. Tá? Então, esse é o demonstrativo de valor adicionado. Mas nós não vamos ver isso daí. Tá? Então, consolidado, às vezes as empresas elas fazem
um balanço da empresa principal e das empresas considerando todas as subsidiárias. Então, nesse aí eles fazem esse consolidado, né? E vamos aqui. Infelizmente não achei aqui, nesse daqui, mas deixa ele por enquanto aqui. Opa! Quando tu faz aquele relatório, o anual, que é completo, geralmente, logo no começo, ele tem aqui, eu estou com um antigo do Pão de Açúcar, mas eu usei esse daqui porque ele era completinho, eu gostei dele. E na época eu tinha algumas açõezinhas do Pão de Açúcar também. Ele tem uma mensagem da administração, geralmente é o presidente que assina, né? Mas não é o presidente que faz. Tem uma equipe que faz, que vai contar. É basicamente aquilo que vocês vão fazer no TCC, o preâmbulo. Tá? Então, você vai contar como é que está a situação, como que está o mundo, como é que estão os concorrentes nesse caso, né? Então ele vai falar, olha, esse ano sempre foi um ano de grandes desafios para o Brasil em 2015. Então, imagina 2020, o que foi, né? Se 2015 foi um grande desafio, 2020 então foi mas sempre essa história, não sei o quê. Então você está fazendo aquele preâmbulo, está falando, olha, teve não sei o quê. Provavelmente esse ano vão falar, teve uma pandemia no meio do caminho, né? Não teve uma pedra, foi uma pandemia, que foi um grande obstáculo, não sei o quê. E vai falar o que ele investiu, o que ele aqui, ó, promovendo a abertura de 118 lojas. Provavelmente o desse ano vai falar, ó, promovendo o fechamento de tantas lojas, né? Para ajustar o resultado da empresa. Tá? Então, é um relatório que é um relatóriozinho que é feito pela diretoria, pelo presidente, geralmente, que conta um pouco da história, os principais feitos pela empresa. Tá? Não é estruturado, isso que vocês vão entender. Tá? É um relatório, não é estruturado com nada. O cara põe o que quiser aí. É lógico, ele vai aproveitar isso aqui para fazer um marketing da empresa, principalmente para os acionistas. Por quê? Porque ele está vendendo a empresa para os acionistas. Porque senão o acionista viu, não gostou, vai na bolsa e vende as ações. Se todo mundo vender as ações caem. Tá? A empresa passa a valer menos no mercado. E nenhum executivo quer isso. Tá? Bem, então ele vai. Esse é o relatório da diretoria. Tá? E aí eu tenho aquilo que eu mostrei para vocês, o ativo e o passivo. Só que nós vamos ver ele no relatório. Ele aqui, uma linguiçona, né? Ele está na sequência do, do browser, né? Reparem que nessa época não se colocava o plano de contas, né? Aquelas numerações aqui do lado, né? Agora as empresas começaram a colocar, eu achei ótimo. E geralmente, quando a gente faz em papel, o ativo fica do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Como a gente está fazendo pela internet, fica um na sequência do outro, não tem muita localização. Esse é o DRE. Esse é o demonstrativo de fluxo de caixa. Tá? Demonstrativo de valor agregado, que é aquele que eu falei, né? Que é o quanto que a empresa agregou, né? Para a economia. Demonstrativo de mutações do patrimônio líquido. Pronto. A parte numérica é essa daqui. E aí? E aí vem uma coisa que é muito grande, que vocês vão ver que vão ter páginas e páginas e páginas, que é aquilo que a gente chama de notas explicativas. Por quê? Porque você colocou um número lá, pô, legal, colocou um número, mas o que significa aquele número? De onde que veio? Ó, pessoal, 10 minutos para terminar. Na hora que terminar, a gente vai esperar aí uns 5 minutinhos para retornar, 5 a 10 minutinhos, e aí a gente vai
E a gente vai terminar rapidinho, no segundo horário a gente vai terminar meio rapidinho, porque eu já estou relativamente bem adiantado aqui, tá? Essa aula é bem tranquila. Bem, então, aqui ele vai fazer algumas explicações desses números. Por quê? Muitas dessas contas aqui a gente chama de contas, e cada linha dessa aqui, a gente chama de uma conta contábil. Às vezes, tem tantas contas, poxa, o que compõe aqui, por exemplo, esse é, empréstimos e financiamento? Financiamento por compra de ativo. O que é esse financiamento por compra de ativo? Que ativo que eles compraram? É uma pergunta que, às vezes, um analista financeiro vai se fazer. Que ativo que eles compraram? Então, aqui nessas notas explicativas, vocês vão ver que quando a Petrobras tirar o relatório anual, vai ter umas 200, 250 páginas. Praticamente umas 160, 170 páginas vão ser notas explicativas. Eles vão estar explicando aquelas contas. Olha, esse aumento nos ativos, esse financiamento é que a empresa comprou, montou não sei quantas, que ele estava até falando aqui, né? 118 lojas. Então, ele vai explicar por que deu esse número aqui, os principais números. É lógico, ele não explica número por número, mas tem alguns, tá? Que ele vai ter que explicar por que está dando aquilo. Então, ele vai explicando, por isso que eu falei que essas notas explicativas são grandes, né, porque ele está explicando tudo, e chega no final, vamos passar para a próxima. Depois que a gente fez as notas explicativas, que vai ser mais ou menos uns 80% dessas demonstrações financeiras, nós vamos ter aquilo que a gente tem chamado como parecer do Conselho Fiscal. A empresa, as empresas grandes, ela tem um conselho fiscal dentro dela, né, que vai verificar. Então, ela tem uma auditoria própria, geralmente eles têm uma auditoria própria, e tem um conselho que vai verificar se aqueles números estão falando, estão dizendo a verdade. Então, esse conselho fiscal está empenhando, está colocando, olha, não, realmente, foi monitorado, nós fizemos uma auditoria, nós temos uma política de código da companhia, política de seguro, política de contratação de trabalhos de terceiros, de auditores externos, carta de controle interno. Então, eles estão falando aqui que eles estão procurando seguir uma série de normas de auditoria, de compliance, tá? Não só auditoria da contabilidade, mas auditoria também do próprio funcionamento da empresa. Então, hoje vocês vão ver em empresas, por exemplo, compliance. O que é essa área de compliance? É uma área que vai ver se a empresa está de acordo com as leis, não só leis contábeis, com todas as leis. Se não tem, por exemplo, um chefe fazendo assédio, ou assédio moral, ou assédio sexual contra os funcionários. Vai ver se não tem, por exemplo, se a empresa está seguindo todas as regras que são determinadas, por exemplo, regras de qualidade, ISO 9000, será que estão seguindo realmente? A área de qualidade está seguindo realmente as normas da ISO 9000, na implantação da ISO 9000? Eles vão fazer esse tipo de questionamento, tá? Então, aqui eu vou ter um monte de áreas da empresa envolvida. Auditoria, controladoria, qualidade, gestão de qualidade, área de compliance, tá? Ombudsman. Tem um ombudsman. O ombudsman é aquela figura que representa os clientes. Então,
Quando você tem alguma coisa que, geralmente as empresas grandes têm isso daí. Veio um produto com problema, você reclamou, não resolveram, você pode fazer algumas coisas. Você pode, por exemplo, ir no Procon, reclamar no Procon. Você pode reclamar com o Ombudsman. Geralmente, o Procon e o Ombudsman trabalham juntos, né? Não, lógico que o Ombudsman trabalha na empresa, o Procon é um órgão, né? Mas o Procon, a primeira pessoa que procura dentro da empresa, quando chega algum problema para ela, é o Ombudsman. Olha aqui, ó, estão reclamando de vocês. Então, eu, por exemplo, agora nesse começo do ano, eu tive um problema. Eu comprei tá, madeira. Eu comprei lá, eu vi lá um conjunto de 8 lâmpadas spot a R$ 60. Estava muito barato, realmente, concordo, estava muito barato. Tá? Mas estava lá, conjunto de lâmpadas, 8 lâmpadas, R$ 60. Tá bom. Comprei, veio para minha casa 2. Peguei o anúncio lá, 8. Veio 2. Liguei para Madeira, né? Falei, aliás, nem liguei, porque não dá para ligar via e-mail, né? Falei, ó, é o seguinte, comprei 8, veio 2. Aí me mandaram, olha, o anúncio estava errado. Não é 8, é 2. Falei, pera um pouquinho. Tirei print, ainda bem que eu tirei print das telas, né? Tirei os prints das telas. Ó, aqui, ó, 8. Conjunto de 8. Ah, mas alguém que colocou aí errou. Falei, vem cá, e aí, vocês vão me resolver ou não? Não, o que podemos fazer é o seguinte, me devolve essas 2 e te devolvo o dinheiro. Eu falei, eu não quero, já usei as 2. Eu quero as outras 6. Ah, não podemos. O anúncio está errado. Eu falei, não tem nada a ver com isso, que está errado ou não. Quem errou foi você, não fui eu. Eu simplesmente entrei lá e paguei. Uai. Ah, não podemos fazer nada, não podemos fazer. Tudo bem. Entrei no site do Procon, abri a reclamação, botei os prints da tela, ó, 8 lâmpadas, 8 lâmpadas, 8 lâmpadas. Mandei para o Procon. Deu 3 dias, a madeira, olha, desculpa, não sei o quê. Você não quer devolver para a gente devolver o dinheiro? Eu falei, não, já usei as lâmpadas. Eu estou precisando dessas 8 lâmpadas. Eu quero as 6 que estão faltando. Se vocês erraram, não me interessa. Eu não quero o dinheiro de volta. Eu quero a lâmpada. Para mim, eu estou precisando da lâmpada. Ah, tá bom. Pode mandar para esse mesmo endereço? Pode. Tá bom. Depois de uns 6, 7 dias, me chegou as 6 lâmpadas que estavam faltando. Então, tem empresa que não é nem sacanagem da madeira. Porque, na realidade, elas fizeram um marketplace. Elas vendem para terceiros. E o terceiro faz muita burrada. E depois não quer assumir a burrada que fez. E o cliente não tem nada com isso. Aí, o que eles fazem? Ah, te devolvo o dinheiro. Outro negócio, não quero. Eu não quero dinheiro de volta, eu quero o produto que eu comprei. Já comprei isso daí, gatos por lebre também, tá? Do Extra, no marketplace deles. Então, o terceiro me vendia uma lixadeira, uma baita de uma lixadeira com potência, mas estava num preço muito bom. Comprei. Aí me veio uma pequenininha. Eu falei, não, eu quero a grande. Não tem, não sei o que, não sei o que. Não. Acabei devolvendo, me devolveram o dinheiro. Depois eu me arrependi. Falei, pô, se eu tivesse entrado no Procon, eles teriam me mandado uma lixadeira de acordo com o que eles botaram no anúncio, né? Bem,